Salve pessoal, como vão? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no canal da Escolha Educação. Como você já me acompanhou em algumas, tenho certeza. Se está chegando agora, muito bem-vindo. Eu me chamo Paulo Mendes e sou o responsável aqui pelas aulas de Geografia. Na aula de hoje, eu vou falar sobre a estrutura fundiária brasileira, Então, pegando as características da estrutura fundiária no Brasil e chegando aos aspectos relacionados a uma mudança nessa estrutura fundiária, passando pelos itens relacionados à reforma agrária. Esse é um tema que é bastante comum, bastante recorrente em termos de vestibulares e, com certeza, também é um tema bastante comum no Enem. Hoje, dia 30 de outubro de 2024, o Enem está aí às portas, então, no próximo domingo, você que vai estar fazendo, é sempre bom dar uma revisada, e você que fará FUVEST, UNESP, é sempre bom estar revisando. Como é que eu entendo isso aqui? Então, se eu vou falar de geografia agrária, um dos elementos essenciais da minha visão é que você tenha um conjunto de vocábulos ou de expressões que você domine tranquilamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, estrutura fundiária. O termo estrutura fundiária, ele corresponde à forma como a terra é dividida num determinado país. Então, quando se fala de estrutura fundiária brasileira, está se falando se a terra está distribuída em pequenas, médias ou grandes propriedades. Tanto que o termo concentração fundiária significa o quê? Concentração da posse da terra. Outra coisa importante, que acaba sendo recorrente da maior parte das vezes, E é bom ficarmos atentos aí a ele. INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Na prática, ele faz o quê? Conforme está aqui no texto, ele vai ser o órgão do governo federal que vai fazer o levantamento das informações sobre as propriedades rurais, sobre a situação dessas propriedades rurais, sobre as áreas que deverão ser desapropriadas e aquelas que deverão ser levadas ao assentamento aí de trabalhadores rurais. Outra coisa importante aqui, dando continuidade, tem dois termos relativos à terra. Tem terra devoluta, terra improdutiva e terra grilada, ou grilagem de terras. Então, vamos por partes. Terra devoluta é aquilo que se diz, entre aspas, terra sem dono, Não existe terra sem dono. Então, de acordo com as regras gerais que nós temos, toda terra pretensamente sem dono pertence ao Estado, ou seja, à União. A terra improdutiva não tem nada a ver com a infertilidade do solo. Terra improdutiva diz respeito àquela terra que não está sendo utilizada para a produção. Lembrando que, de acordo com as regras do Brasil, a Constituição define que a terra ela tem que cumprir uma função social. E a função social da terra é a questão de produzir alimentos. Grilagem. A grilagem é um ato de bandidagem. Então, o que é a grilagem? É alguém que, num determinado momento, recorre à estratégia de falsificar o documento de posse definitivo da terra. E o que seria esse documento oficial? A questão da escritura. E aí o termo grilagem é porque é mais ou menos aquela ideia de que pega lá uma folha, com um documento, e aí você coloca junto com o grilo, ele tende a comer partes dessa folha, mas a urina do grilo, ela vai tornando esse papel com cara de envelhecido, com ar de envelhecido. E aí, lá pelas tantas, quando o Estado resolve fazer um censo agropecuário e uma contagem lá, e ele resolve pesquisar para ver quem são os donos dessas terras, e aparece alguém lá na casa desse cidadão, ele vai falar assim, não, olha, tá aqui, a escritura é do meu bisavô, você tem que ver e tal, essa coiseira toda. Quem tem que comprovar que ele não é dono da terra é quem está dizendo que ele não é dono, é o Estado. E esse processo, como é um processo bastante sofisticado, ele envolve gente graúda, então ele envolve cartório, ele envolve vários funcionários públicos aí, em várias estruturas, mas é um ato absolutamente bandido. Gato. No campo, tem-se aquele contratante de mão de obra, e esse contratante de mão de obra, que ele é chamado empreiteiro, ele é chamado de gato. Então, na prática, vamos pegar uma situação concretíssima aqui. Você tem uma propriedade rural e você quer contratar trabalhadores rurais temporários, no caso, boias frias, para que eles façam um trabalho lá para você. Colher café, colher feijão, ou qualquer outra coisa.
Esse gato é aquele cara que vai até o lugar para contratar essas pessoas e trazer. No caso específico, pense no corte da cana, né? Milhares de trabalhadores vêm de outras regiões do Brasil para trabalhar no corte da cana, principalmente aqui em São Paulo, né? E em outras regiões. Esses são trabalhadores normalmente do norte de Minas, né? De várias regiões ou sub-regiões do Nordeste. Quem vai até lá contratar essas pessoas para a usina que está aqui no interior de São Paulo é essa figura. E ele contribui muito para essa questão da exploração. O latifundiário, né? Nome dado para aquele cara que possui uma grande área. Até aí, ter uma grande área não é e não deve ser considerado um grande problema. Onde é que está o problema? Quando esta grande área se torna improdutiva, quando esta grande área, né, tem a posse totalmente ilegal, ou seja, são terras, né, ilegais e são terras griladas. Então, veja só, aí é que está o problema. O termo por si só, latifúndio, não vejo grandes problemas. Acampamento e assentamento. Então, são duas, na realidade, né? O quê? São estratégias. A ideia de forçar que a justiça tente acelerar um processo de desapropriação de uma terra e de assentamento de trabalhadores, essa é uma estratégia utilizada pelos movimentos sociais que lutam pela terra. Então, acampamento é essa técnica, né? De que os integrantes desses grupos, eles tentam, a partir de um acampamento, forçar aí os órgãos de governo, principalmente a justiça, a acelerar o processo de desapropriação. No caso do assentamento, é quando a posse definitiva da terra, ou seja, a questão da escritura já está definida, tá? Então, neste caso do assentamento, não pode haver mais, de forma nenhuma, ações de reintegração de posse, ok? Na etapa de acampamento, ainda há isso. E, por fim, e não menos importante, tem a lei do uso capião, que na realidade o que é? É uma lei que reconhece o direito do indivíduo em relação à posse da terra ou de um imóvel, né, em decorrência de estar nele há muito tempo. Tá? Então, assim, vou dar um exemplo simples. Alguém que ocupa uma terra há muito tempo e vive dessa terra, produz essa terra. Então, assim, na medida em que ele prova que ele está lá há um determinado tempo em anos, né, ele pode recorrer à justiça e a justiça vai reconhecer essa condição, ok? Qual é a grande questão aqui? A grande questão é que quem consegue uma terra pela lei do uso capião, né, ele não vai conseguir vender esse imóvel, vender essa terra por um período determinado pela lei, ok? A lei do uso capião também é utilizada em áreas urbanas. Muito bem. Dando sequência, ainda nessa questão relacionada, né, à nomenclatura. Então, quando eu olho para as relações de trabalho no campo, eu tenho posseiro, parceiro, né, eu tenho arrendatário, assalariado permanente, assalariado temporário e aquele que não é, né, remunerado. Esses são os dados aqui do INCRA. Então, para a gente olhar, né, de acordo com esta informação, olha só, né, nós tínhamos lá, pegando esse material, deve ser de 2003, 654 mil posseiros, 366 mil parceiros, tal, e por aí vai. O último censo é de 2017, mas eu não fiz essa atualização. Então, quem é o posseiro? O posseiro, o nome já está dizendo, é aquele agricultor pobre que ele ocupa uma terra que está abandonada, ou seja, uma terra devoluta, né, e depois de muito tempo, ele pode ir lá fazer essa, né, valer-se do uso capião para conseguir a posse definitiva. Mas a grande questão está em que muitos dos posseiros no Brasil, apesar de terem direitos, né, reconhecidos, eles acabam, muitas das vezes, não entrando na justiça para solicitar isso por desconhecimento. E aí é uma questão absolutamente complicada. Segundo, quem é o parceiro? É aquele cara que não tem, né, uma propriedade rural e ele vai procurar um dono de terra, qualquer que seja, para fazer uma sua produção, né, pagando pelo uso da terra com uma parte da sua produção. Então, a parceria é isso. Né? Vamos pegar uma situação concretíssima. Eu não tenho terra, você tem terra, eu vou lá, né, e tento, né, te convencer a me deixar trabalhar nessa terra, né, de forma parceira, e aí, ao final, para eu te pago pelo uso da terra, né, com uma parcela, com uma parte da minha produção.
normalmente 20%, 30%, até 40%. Quando o valor chega, né, o percentual chega a 50%, aí eu deixo de ser parceiro e eu passo a ser meeiro. Então, quem é o meeiro? O meeiro é aquele trabalhador que, assim, do ponto de vista geral, vamos combinar que, né, é a forma maior, ou a mais acentuada de exploração. Né? Por quê? Porque essa pessoa, ele não tem terra, ele vai oferecer a mão de obra dele, o trabalho dele, né, todo o material necessário para que haja produção, e ao término da produção ele vai entregar 50% daquilo que ele produziu para o dono da terra. Seguindo adiante, aí eu vou ter o arrendatário. Aí o arrendamento é diferente, né? O arrendamento já é aquela pessoa ou aquela empresa que detém dinheiro, vai alugar uma terra por um período X de anos, definido num contrato, e vai pagar pelo uso da terra em dinheiro, ok? É essa a grande questão. Os assalariados permanentes, né, são aqueles trabalhadores que têm carteira assinada, têm vínculo empregatício, portanto, lá tem os direitos trabalhistas totalmente reconhecidos. Ficou faltando quem? O assalariado temporário. Quem é o assalariado temporário? É aquela pessoa que, né, conforme está escrito aí, ó, ela trabalha ou por empreita ou por dia. Né? Então, normalmente é por dia. Normalmente são chamados de boias frias também. Boia, aqui, diz respeito à comida. Então, são pessoas que eram produtores rurais ou pequenos produtores rurais que venderam suas terras ou que perderam suas terras, acabaram migrando para as áreas periféricas das cidades, né? E todos os dias essas pessoas, elas se levantam muito cedo, elas preparam suas marmitas e elas ficam esperando, né, em lugares pré-determinados, que aquela figura chamada gato, que eu citei agora há pouquinho, vá até esse lugar a contrato para levar para a área de trabalho. Ela trabalha o dia inteiro e depois volta, né, para casa. O não remunerado, normalmente são os membros do grupo familiar. Então, mulher, filhos, outros dependentes aí que ajudam com essas atividades. Então, quando eu olho, primeiro, estou chamando a sua atenção para um aspecto bem importante, né? Pode parecer que não, mas é bem importante. Dominar a linguagem, então os termos que são utilizados. Da mesma maneira que quando você vai trabalhar com uma geografia urbana, é importante que você domine os conceitos, aqui tem várias expressões que são fundamentais, ok? Feito isso, vamos para aquilo que é o objetivo dessa aula, né? Uma caracterização e uma análise da forma como a terra brasileira está dividida, e aí tentando entender e explicar melhor, né, por que é desta maneira. Então, a primeira coisa que nós vamos utilizar aqui, ó, é um censo do INCRA, dados do INCRA de 1996. Então, lá em 1996, o Brasil tinha 3.066.390 propriedades rurais. O Brasil tinha lá em 96 331.364.001 hectares. Então, 3 milhões correspondiam, né, a 100% dos imóveis rurais e 331.360.000 correspondia a 100% da área agrícola ou da área agricultável. Aqui nós percebemos o quê? 947 mil, ou seja, 31% dos imóveis rurais tinham menos de 10 hectares. E esses 31% dos imóveis ficavam com somente 1,4% da área agrícola. Em contrapartida, 43 mil, né, ou olhando em contraposição, né, que seria o termo mais adequado, 43 mil propriedades rurais, ou seja, 1,5% do número total de propriedades tinha absolutamente 52% da área agrícola brasileira. Isso mostra aquilo que eu acredito que todos nós saibamos, que a estrutura fundiária brasileira, né, ela é extremamente concentrada. Aí vamos atualizar os dados, né? Dados de novo, o cadastro do INCRA, segundo os dados declarados pelo proprietário, né, de acordo com a lei agrária de 1993. Então, o que eu tenho aqui? Minifúndio, né, e aí está dizendo lá, minifúndio, vem até um módulo rural, que seriam até o quê? Até 14 hectares. A pequena propriedade, que iria de 1 a 3 módulos rurais, que corresponderia até 66 hectares. A propriedade média, de 3 a 5 módulos, que seriam
né, chegaria até 300 hectares, e a grande propriedade, que seria acima aí de 5 módulos rurais, que corresponderiam a 2.440 hectares. Interpretando isso a mesma forma anterior, aqui o número de propriedades, ok? Aqui a área total dessas propriedades, aqui o peso sobre a área. Então, ó, total de imóveis no campo, 4.290.000. Tá? Destes, 2.700.000 eram minifúndios, que correspondiam a 38 milhões de hectares. E o peso sobre a área total, 9,3. Ao passo que as grandes propriedades, 112 mil propriedades, ficavam com 214 milhões de hectares, ou seja, 51% ou 51,3% da área agrícola. De novo, nós vamos voltar para quê? Para o mesmo item. Então, da mesma forma que lá em 96, nós constatamos, né, uma grande concentração fundiária, em 2003 não foi diferente. Aí nós vamos para 2010. Em 2010, olha que interessante, as grandes propriedades saltaram de 112 mil para 130 mil. Os minifúndios saltaram de 2.700.000 para 3.300.000, ok? No entanto, ó, a grande propriedade que antes tinha 51% da área total passou a ter 55% da área total. Tá? Ao mesmo tempo, os minifúndios que tinham lá 9,3% da área total em 2003, passou a ter somente 8,2%. Né? Isto vai comprovar para a gente, ou continua comprovando para a gente o quê? A extrema concentração da posse da terra. Aqui eu quero chamar a sua atenção, um recorte, a mesma parte da tabela, eu só peguei essa última parte aqui, né, para analisar contigo de forma mais, né, observando com mais atenção. Então, olha só, concentração da propriedade da terra no Brasil, a grande discussão, eu vou voltar, eu mesmo coloquei agora há pouco, né, o problema não é o tamanho da propriedade em si, é se essa propriedade ela é ou não produtiva, né, é se essa propriedade ela tem ou não, né, ela foi devidamente comprada, ela pertence efetivamente àquela pessoa que está dizendo que é dona. Mas quando nós olhamos, eu fiz um recortezinho, ó, as grandes propriedades somavam 130 mil propriedades rurais e elas tinham 318 milhões de hectares dos 571 milhões de hectares totais no Brasil rural, do Brasil agrário. E aqui, veja só, eram chamadas de improdutivas ou classificadas como improdutivas 69 mil delas, ou seja, 40% do total destas áreas, das grandes propriedades, totalmente improdutivas, ok? Então, 228 milhões de hectares. E aí vale a pena lembrar, ó, a terra tem que cumprir a função social. Na medida em que ela não cumpre a função social, né, nós temos problemas à vista e vamos olhar isso com mais atenção. Mas aí, alguém que está aí do outro lado poderia falar assim, Paulo, você pegou 96, você pegou 2003, 2010, mas nós estamos em 2024. 2024, muita coisa já passou aí, né? E, portanto, já melhorou muito essa situação. Então, vamos ao censo de 2017. Distribuição da área e da quantidade de estabelecimentos rurais segundo os grupos de área no Brasil. E olha o que nós temos. O que está em azul é a área, ok? Então, das propriedades rurais, então o que nós vamos ter? Ó, 81% das propriedades rurais tinham até, né, 12,8, até 50 hectares, 12,8, são 81% das propriedades e correspondendo a 12,8% da área total. Por outro lado, vamos pegar o inverso, ó, com mais de 2.500 hectares, né, que é o que está aqui. Então, isso correspondia a 0,3% dos estabelecimentos. Aqui, 81% dos estabelecimentos, aqui 0,3%. No entanto, 0,3% dos estabelecimentos ficando com 32,8% da área rural, né, da área agrícola. Portanto, minha gente, o Brasil é um país, né, onde há muita desigualdade, mas a desigualdade no campo ela é absurdamente gritante, não dá para dizer que, assim, né, que isso é sinônimo de modernização ou de modernidade, muito pelo contrário. Né? Então,
Isso precisa ser observado com atenção. Aí, pegando o tamanho das propriedades rurais em 2 mapas, né? O que a gente vai acabar percebendo aqui, ó? Que as grandes propriedades, né, olha, se concentram em alguns lugares específicos, mas principalmente pegando a região centro-oeste, né, pega lá Mato Grosso do Sul, aqui, indo em direção ao estado do Pará, vindo em direção ao estado do Amazonas, pegando o Acre quase que inteiramente, vindo aqui, ó, para a região, né, do Tocantins, né, e vindo também numa parte de Minas Gerais. E aí, olha que coisa interessante, né? Quando você sobrepõe, se nós fizéssemos uma sobreposição desses lugares, exatamente nestas áreas onde há o predomínio das grandes propriedades, veja que boa parte, né, destas áreas também são aquelas áreas em que nós encontramos um maior percentual de grilagem de terras. Portanto, ó, estou trabalhando, né, com o Atlas da Questão Agrária, que foi produzido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né, com uma galera lá da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e aí, então, os dados são absolutamente oficiais, né? Então, o que a gente percebe é que, assim, o Brasil tem um problema gigantesco de concentração e boa parte dessas grandes áreas, né, são terras griladas. Aí eu trago para você o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, né, um dos grandes estudiosos do Brasil e da geografia a respeito da questão agrária. Quero fazer referência aqui nesta aula também a 2 outros, né, pesquisadores muito conhecidos e reconhecidos nesta temática. O professor Bernardo Mansano, né, lá da Unesp de Presidente Prudente, e da mesma Unesp, né, o professor Antônio Tomás Júnior, que tem lá um trabalho muito acentuado na questão de pesquisas e produções, né, relacionadas à questão da posse da terra no Brasil. E aí o professor Ariovaldo, né, num dos seus estudos lá, ele traz essa contribuição para a gente aqui dizendo, olha lá, né, vou ler aqui o que ele está dizendo para a Carta Capital lá no dia 20 de junho de 2013. Ele vai dizer o seguinte, ó, né, que as propriedades que utilizam terras retiradas do patrimônio público ilegalmente, né, os famosos casos de grilagem, né, o que ele diz lá? Que nós temos no Brasil hoje um número elevadíssimo de escrituras onde não há fazendas. Né? Ele explica que no país existe um número alto de fraudes na documentação de terras, principalmente em municípios como São Félix do Xingu, no Pará. Né? E aí você vai ver que assim, ó, quando a gente pega aqui, né, nesta região, aí você vai ver lá essa questão da grilagem. E é óbvio que se tem terra grilada, né, fruto de roubo, de bandidagem, isso vai contribuir para aumentar literalmente o problema da violência no campo. Aí, para fazer um recortezinho aqui, trouxe uma questão da FUVEST, né, para a gente poder avançar. Veja que a FUVEST ela vai dizer para a gente o seguinte, ó, o que os gráficos revelam? Então, aqui, estabelecimentos rurais, né? E aí eu vou ter nos estabelecimentos rurais o tamanho das propriedades. Então, 31,8% dos estabelecimentos rurais tinha menos de 10 hectares, 53% dos estabelecimentos rurais tinham de 10 a 100, 13% de 100 a 1.000 e 1,6% mais de 1.000 hectares. Por outro lado, a área ocupada. Esses 1,6% ficavam com 43% da área, né? Esses 13,2% aqui com 36,2% do outro lado. Consequentemente, né, olhando para aquilo que a questão está colocando, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aquela conclusão que eu já falei aqui várias vezes. Há uma enorme concentração da posse da terra no Brasil e isso não é de hoje. Então, o que nós percebemos? Que a alternativa C aqui, ó, grande quantidade de propriedades com até 100 hectares, né? Ó, tem um azulzinho aqui, 53%, e isso corresponde às menores parcelas da área ocupada, o que significa uma distribuição extremamente desigual da terra, ok? Então, esses 53% aqui ficam com somente, né, 18% da área ocupada.
Então, novamente, só para lembrar, esse é um tema que é recorrente em termos vestibulares. Aí, se eu preciso explicar isso, né, como é que eu consigo construir uma argumentação? Então, eu poderia voltar à formação territorial do Brasil e falar assim, olha, o Brasil foi dividido em sesmarias, né, ou nas chamadas capitanias hereditárias. Beleza. Essa estruturação, ao longo do tempo, ao invés dela ser mudada, ela foi mantida. Em 1850, século XIX, né, ciclo do café, grande desenvolvimento econômico aí nesse momento. Quando o Brasil está prestes ali a abolir a escravidão, né, um efeito assim, foi muito tarde o que nós fizemos, demorou-se demais, mas quando lá em 1850, né, os cafeicultores, eles perceberam que havia possibilidade, né, de terem outras pessoas com acesso à terra, eles trataram de inserir, né, no governo brasileiro, ou forçar o governo brasileiro a aplicar a chamada Lei de Terras. Só para te lembrar, a Lei de Terras definia, tá, que só poderia ter terras no Brasil quem recebesse doação da coroa ou quem tivesse dinheiro. Tá? Os escravos não tinham dinheiro, ou os ex-escravos não tinham dinheiro, muito menos os imigrantes que vieram para cá para trabalhar na agricultura. Portanto, a Lei de Terras reafirmou a concentração fundiária. De 1850 até 1964, veja, novembro de 64, né, nós já tínhamos tido, então, o golpe militar, a implantação da ditadura militar e tal. E olha que interessante, os militares criam o Estatuto da Terra. E o que dizia o Estatuto da Terra? Que seria necessário executar uma reforma agrária. E que, né, ao executar essa reforma agrária, nós teríamos um desenvolvimento maior da agricultura. E aí você vai falar assim, poxa, mas está de brincadeira? Não, o texto está lá, está claro, é só você procurar aí que você vai encontrar, né, o texto do Estatuto da Terra. Então, essa meta de execução de uma reforma agrária nunca aconteceu, ok? Então, nós estamos mantendo o quê? A enorme concentração fundiária. Muito bem, aí o tempo passa, né, a ditadura acaba, mas durante a ditadura houve o quê? Repressão aos movimentos populares. Então a ideia de organização no campo para lutar pela posse da terra, ela fica muito, né, muito prejudicada em função da repressão. O Brasil se redemocratiza, e quando ele se redemocratiza, tem uma enorme disputa política aí entre dois grupos, né? A chamada União Democrática Ruralista e um movimento que começa a surgir lá nos anos 70 e que vai se consolidando, né, com o passar do tempo, que é o MST. Na prática, o que a gente acabou tendo? Tá? A UDR sempre ganhando essa luta aí e a reforma agrária não acontecendo. Aí nós entramos num outro processo, né? Nessa redemocratização, aí vem o governo Sarney, que ele vai falar, não, estou fazendo uma abertura, não dá muito, né? Embora ele tenha se comprometido a assentar 1,5 milhão de famílias, mas não houve isso, né, de forma nenhuma. Aí vem o governo Collor, né, anos 90, aí vem as políticas neoliberais, né, e também não aconteceu. Itamar Franco assume, mas aí, né, tudo ia mudar com Fernando Henrique chegando ao poder, até porque Fernando Henrique, né, um sociólogo com uma grande leitura de Brasil, né, com todo um conhecimento sobre as estruturas do Brasil, todo mundo esperava que ele fosse fazer efetivamente valer a reforma agrária. Até porque, né, neste momento, nós já tínhamos o quê? A Constituição de 88 aprovada e a Constituição tendo lá alguns artigos que serão mostrados aqui daqui a pouquinho, tratando dessa reforma agrária. Mas não aconteceu. O mesmo vale para o governo Lula, né, os 2 mandatos, o mesmo valeu para o governo Dilma e, né, para o governo Temer. Então, assim, o que faltou a princípio? Falta de vontade política para levar adiante projetos de efetiva reforma agrária que fossem além do redistributivismo das terras. Eu já vou falar sobre isso e esclarecer melhor a ideia, né? Redistribuir, é somente pegar e dar um pedaço de terra lá para alguém. Então, aqui, ó, trazendo os dados, né? Essa tabela da evolução dos projetos de assentamento e do número de famílias assentadas em 4 períodos distintos. A fonte, o próprio INCRA. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? De 1985 a 1994, o Brasil assentou míseras 67 mil famílias.
De 95 a 2002, portanto, no governo Fernando Henrique, aí alguém poderia comemorar, falar assim, uau, fizemos uma reforma agrária. Foram assentadas 510 mil famílias. Gente, veja lá, né? Na lógica do redistributivismo. Aí vem o governo Lula, uau, agora faremos a revolução. Não, 640 mil famílias, ok? Então, o que é que nós temos de maneira geral? O censo agropecuário lá do IBGE de 2006, ele falava de 4 milhões de famílias sem terra, né? Atualmente, há uma divergência entre os dados do INCA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e do MST, sobre o número, né, de famílias. Do INCA, esse número, há hoje 80 mil famílias para serem assentadas. Para o MST, há 100 mil famílias. De toda forma, né, os assentamentos, eles continuam acontecendo? Sim, em alguns momentos, a duras penas e, né, de forma muito devagar, lenta. Mas, por outro lado, efetivamente, reforma agrária nós não tivemos. E aí, vale a pena lembrar disso aqui, ó, ou saber disso aqui. Uma situação é você ter um número de famílias assentadas, né? E aí você tem lá uma situação que é a titulação definida. A outra coisa é você simplesmente titular. Então, qual é a diferença? A titulação é o contrato de concessão de uso, né? Um título de domínio e concessão de direito real de uso. Só que aqui, né, esse documento, ele pode ser contrato de concessão, título ou domínio, né? E, portanto, assim, ó, não necessariamente você titula, mas a pessoa vai ter, né, a garantia de que está lá, tá certo? Então, assim, ó, uma coisa é você assentar, né? Então, efetivamente, eu resolvi, assentei, está lá, o documento está lá, tudo bonitinho. A outra coisa, eu titulei, mas a terra acaba não chegando, tá certo? Então, isso vale, né, ficar bem atento a essa situação, que é uma das contradições. Mas o que me importa, caminhando para o final da aula aqui, é o seguinte, né, quando vai se falar de reforma agrária, tem sempre uma galera que fala assim, poxa, vai falar de reforma agrária, o cara está defendendo o comunismo e coisas do gênero. Eu, na realidade, vou te trazer o documento oficial do Brasil, né, que é a Constituição Brasileira de 1988. O que ela diz, né, lá no seu artigo 184? A Constituição diz que compete à União, ou seja, ao governo federal, desapropriar para fins de interesse social, né, ou para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não estiver cumprindo a função social mediante prévia e justa indenização. Ok? Aí está lá, está dizendo, olha, tem que desapropriar. O que vai acontecer com as benfeitorias úteis e necessárias que foram feitas nesse lugar? Serão pagas em dinheiro. E qual é o imóvel que nunca será requisitado para a reforma agrária de acordo com a Constituição? Olha que interessante, né? Porque tem muita gente que vai falar assim, poxa, vai tomar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você pode falar o que você quiser, obviamente, mas se você quer falar algo com conhecimento de causa, você tem que olhar aquilo que está lá no texto da lei, até para não falar besteira por aí, e o que é pior, falar besteira dizendo que o outro disse, né? Aí é mais complicado. Então, jamais serão utilizados, né, suscetíveis de desapropriação para a reforma agrária, a pequena e a média propriedade rural, desde que o proprietário não possua outra ou outras, né? Porque aí, de repente, algum proprietário ele poderia fazer uma divisão de uma grande área em várias pequenas áreas. E, independentemente do tamanho da área rural, se essa propriedade for produtiva, artigo 185 está lá. Gente, a Constituição está aí e ela tem que valer para algo, ok? Vamos adiante? Artigo 186. Né? O que é a função social da terra? Ele vai definir aqui, ou ela, a Constituição vai definir, né, que a função social ela é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente alguns critérios, né, exigidos pela lei. Então, o aproveitamento racional e adequado. Minha terra é produtiva. Vou dar um exemplo. De repente, alguém está lá, né, que está com a terra absolutamente para especulação, né? Fala assim, eu tenho lá 1.000 hectares de terra e eu tenho 10 vacas, mas dessas vacas eu tiro leite. Então, essa terra é produtiva? Óbvio que não. Não, por quê? Porque você tem 1.000 hectares de terra onde você tem 10 cabeças de gado e o que ela está gerando ali não é nada, é uma terra absolutamente improdutiva. Então, por isso que assim, tem que ter o aproveitamento racional e adequado.
tem que utilizar-se de forma adequada os recursos naturais disponíveis, pensando que tem uma questão ambiental aí, tem um código florestal que precisa ser respeitado e seguido. Tem que observar as leis que regulam as relações de trabalho. Vou dar um exemplo, né? Aí você tem uma fazenda lá, como um certo cantor sertanejo de uma certa região aqui do Brasil, que de repente, né, foram né, identificados lá na fazenda dele alguns trabalhadores em condições análogas à escravidão. Então, a terra não está cumprindo a função social. De acordo com o artigo 186, essa terra deveria ser, né, destinada para fins de reforma agrária. É claro que entre, né, você falar isso e haver aplicação da lei, tem a notificação do dono. E aí, quando você notifica o dono, óbvio que o dono vai tentar fazer o quê? Né? Ele vai tentar resolver o problema. Opa, foi identificado o trabalho escravo aqui, o análogo à escravidão? O que normalmente eles fazem, né? Eu não sabia e vou, né, pagar, indenizar direitinho no menor tempo possível. Essa é uma situação. A última, né, condição: exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Isto está aqui no item função social da terra. E o último artigo, né, o artigo 189, ele vai dizer que aquelas pessoas que receberam a posse de um imóvel rural ou título de propriedade de um imóvel rural pela reforma agrária, né, esses imóveis são inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Portanto, minha gente, aquilo que se diz a respeito de quê, né? Primeiro, qualquer terra será destinada à reforma agrária, que vão estar tomando terras aqui e ali, por favor, né? Isso não passa de uma balela, ok? Outra coisa, quando nós temos num país, né, uma enorme área de terra grilada, a pergunta é: quem é que está tomando o quê e de quem? Tá certo? Porque, assim, grilagem de terra é um ato criminoso, portanto, né, é importante ficarmos bem atentos. E aí, né, vou trazer de volta aquela tabela para chamar a sua atenção de novo para aquele aspecto aqui, ó, terra improdutiva. Né? Então, das 130 mil propriedades rurais, 69 mil, lá de acordo com o censo de 2010, eram improdutivas. Tá? E isso precisa urgentemente ser discutido, levantado. Ok? Então, para você que vai fazer uma argumentação, resolver um exercício, lembre-se, uma das consequências mais imediatas dessa situação é o aumento do êxodo rural, intensifica-se o êxodo rural. Né? Uma outra consequência imediata desse processo é o aumento da violência no campo. E para encerrar, eu peguei um texto aqui, ó, do Senado, né, uma publicação do Senado Federal, falando a respeito de países que fizeram a reforma agrária. Até onde eu sei, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, Itália, Inglaterra, de maneira geral, são o quê? São países que nunca flertaram aí com a ideia de uma mudança de regime socioeconômico que não fosse a manutenção específica do capitalismo. Então, a ideia de reformar a estrutura fundiária é uma ideia de modernizá-la, uma ideia de ampliar a sua capacidade produtiva. Até porque tem um argumento que, para mim, me parece muito razoável, né? Muito efetivo. Se o capitalismo preza pela questão da propriedade, você ter, né, muitas propriedades improdutivas não serve a ele, porque não está produzindo. Né? Ao passo que, se você aumentar o número de propriedades rurais, você está fazendo exatamente o quê? Você está ampliando a dinâmica do sistema capitalista. Eu deixei aqui, ó, né, um link para acessar um item sobre reforma agrária, né? Então, reforma agrária, países que passaram pelo processo, mas, né, observando exatamente essa ideia, a reforma como sendo um mecanismo de modernização, um mecanismo de contenção de determinados elementos. E para encerrar, aí vem os dois itens, né? Quais dois itens? Aquilo que se chama de reforma agrária clássica, então a reforma agrária clássica seria o redistributivismo de terras, ok? E aquilo que está sendo chamado aqui de uma nova reforma agrária ou de uma reforma agrária de um novo tempo, que seria o quê? Tá? Desconcentrar a posse da terra, mas também democratizar, né, o processo produtivo. Então, permitir que as pessoas possam efetivamente, né, ter essa produção possa trazer a elas ocupação e renda, né, que isso possa ser voltado para o combate à fome e à miséria, que você possa ter, né, uma redução da migração campo-cidade,
na medida em que, né, a pessoa possa permanecer no campo. Então, essa democratização, ela só é possível se você tiver acesso à terra, mas também garantia do acesso aos mecanismos de produção. E o que seriam esses mecanismos de produção? Né? Os financiamentos à produção, as tecnologias disponíveis, as máquinas e equipamentos. Lembrando que não está se falando de ninguém dar nada a ninguém aqui, está se falando de garantir o acesso. Então, da mesma maneira que se garante, né, através de um plano safra, um dinheiro X para uma galera do agronegócio e coisas do gênero, que se garanta também, né, um valor efetivo, né, desta grana, do plano safra, por exemplo, para, né, esses projetos voltados à reforma agrária. E, por fim, né, quando você pega o pequeno produtor, a primeira coisa que o pequeno produtor não vai ter muito é essa percepção do que está acontecendo para além do entorno dele, né? Então, é muito comum que esses pequenos produtores, muitas das vezes, eles passem a produzir uma única coisa. E aí, quando todo mundo oferta essa mercadoria no mercado, todos nós sabemos que você altera o ponto de equilíbrio. E aí você vai ter o quê? Uma redução do preço daquela mercadoria. Então, para os pequenos produtores, é fundamental que haja garantia do preço mínimo. Alguém compra e depois coloca no mercado. Esse alguém vai ter condições de... Esse alguém chama-se poder público, ok? Ele vai ter condições de fazer o quê? Ele vai ter condições de segurar isso, né? De armazenar isso, coisa que o pequeno produtor não tem. E também aquela garantia de inserção desses trabalhadores no mercado. Então, né, criar possibilidades para que haja formação aí de cooperativas agrícolas, entre outros itens, tá certo? E a gente, com isso, a parte teórica, né, desse tema da estrutura fundiária brasileira, estou terminando. Eu peguei aqui 2 questões do Enem para, né, dizer como é que isso pode aparecer. Por exemplo, esse texto da Cora Coralina, né, chamado de O Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice, teu machado. O berço pequenino de teu filho. O algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia, bem distante, a mim tu voltarás. E no canteiro materno de teu seio, tranquilo, dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba. E aí, Cora Coralina, nos textos e contextos, né, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, de 1997. Aqui o que está sendo colocado? No contexto das distintas formas de apropriação da terra, o poema da Cora Coralina, né, valoriza a relação entre o grileiro? Não, ela não está falando disso. Ela está falando dos meeiros e divisão do trabalho? Também não. Ela está falando de quem? Ela está falando, né, dos camponeses e do uso da natureza, até porque, né, ela está trazendo aí para a gente várias coisas, a ti, ó lavrador, né, e aí está fazendo referência específica a esse camponês, não está falando do indígena, não está citando o latifundiário, não está falando do meeiro, que é aquele cara que entrega 50% da produção para o dono da terra, ok? E o último exercício aqui, ó, também do Enem, né, para ser mais um exemplo, para podermos fechar essa aula. Grileiro da terra, ou grileiro de terra, desculpe. O jagunço falou com o caboclo, conversando na sua varanda. Meu patrão vai tomar suas terras. Está cercado por todas as bandas. Acho bom sair quanto antes. Pegue a sua família e se manda, porque saibas que um mau acordo é melhor do que uma boa demanda. Né? Do Taviani Tavares, né, disponível aí no material que está aqui no site. Mas a pergunta é, grileiro de terra, a situação de conflito descrita, ela é característica de espaços rurais onde ocorre um processo do quê? De formação de um sistema de parceria? Não, parceria não vai ter um sistema de conflito. Homologação de reservas extrativistas, se está homologada a reserva extrativista, vai ter atividade econômica. Né? Isto só vai acontecer onde nós temos o quê? A questão da falsificação dos títulos de propriedades de terra. Por quê? Porque aí você tem o quê? Esse cara que é o grileiro que vai tentar lá, né, forçar o outro a sair para que ele possa se apropriar cada vez de forma, né, cada vez maior
das áreas ali presentes. Ok? Então aqui, ó, eu estou terminando essa aula. Se você chegou até aqui, eu, né, te agradeço muito. Espero que você possa, né, compartilhar esse conteúdo, que você se inscreva no nosso canal, que você curta aí, compartilhe as nossas aulas, acompanhe as nossas lives. E eu estou te desejando super boa sorte, né, para este final de semana no Enem, para os próximos vestibulares. E vou te lembrar mais uma vez, né, estrutura fundiária é um tema que é um tema bastante comum e que está sempre muito presente nos vestibulares. Valeu, muito obrigado pela presença por aqui, né? Obrigado aí pelo seu like, obrigado pela sua inscrição e siga conosco aqui no canal da Escolha Educação, que é sempre um grande prazer. Tchau, tchau.